Bom, eu já gravei várias palavras, né, sobre dízimos e ofertas, mas essa daqui eu acho que eu ainda não gravei, eu acho que eu ainda não fiz nenhum tipo de vídeo assim, mostrando esse texto aqui, né, e falando exatamente o que eu vou falar. Por causa do texto, né? É por isso que eu gosto de ler, mostrar e falar sobre o que está escrito no texto. Não alguma coisa que eu possa inventar, né, sobre o que eu acho. Aí, como vocês estão vendo na tela, o texto, o texto fala de dízimo, fala de ofertas, né? Na verdade, eu também estou gravando esse vídeo porque eu estava fazendo uma explicação para um amigo, né, sobre esse texto, onde Deus fala ali algumas coisas claramente, né, onde você está vendo aqui. Inclusive, isso acaba com assim a teoria do dízimo na nova aliança, né? Eu vou mostrar por que também. Porque se eles querem cumprir, né, o preceito do dízimo são 613. Eles têm que cumprir os outros 612 também. Mas não, eles querem guardar só o preceito do dízimo. Que cômodo, né? Que conveniente para mim eu fazer só aquilo que me dá lucro, né? Eu ensinar para o povo que eu tenho que levar para o Senhor, né? Que o Senhor está pedindo, né? Os 10% do meu salário que eu conquisto trabalhando aqui, por exemplo, agora à noite, no frio, né? E graças a Deus foi Ele quem me deu esse trabalho, como se Deus estivesse pedindo algum dinheiro da minha parte para eu levar pro templo, que é o que eles ensinam, né? E nessa palavra nós vamos ver o próprio Deus, né? Na sua própria palavra, com suas próprias palavras, desmentindo o sistema religioso e falando coisas que você talvez não imaginaria ou não tivesse o conhecimento ainda de que Deus disse esse tipo de coisa. Também porque você não conhece a palavra, e também porque você não lê, e também porque você não investiga, e também porque você não faz aquilo que Jesus mandou que você fizesse. A verdade é essa. Eu não vou passar pano aqui para ninguém. Aqui eu tenho a obrigação de falar a verdade. Simples assim. E você já está errado, você já está errada, simplesmente em não conhecer. Se não conhece, já está errado. Ponto. Vamos lá então. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes. Os dízimos de quê? Que interessante, né? Fruto da semente. Ué, mas aqui não falou de dinheiro, que estranho, né? Vamos lá então. Que ano após ano se recolher do campo. Dinheiro nasce em penca? Dinheiro nasce em cacho? Dinheiro brota da terra? Então você entenda que dinheiro não é dízimo, né? Entenda que dízimo não é dinheiro. Mas disseram para mim e para você desde criança que era isso. E foi assim que nós fomos ensinados. Por isso a minha tamanha decepção e tristeza
após o próprio Deus me mostrar as verdades escondidas, né, dentro da palavra, eu passei a entender o porquê Jesus tanto falava: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Era isso que ele queria dizer, que se eu lesse, se eu investigasse, se eu orasse, se tivesse um relacionamento com ele, eu ia saber realmente o que ele queria dizer e o que estava escrito. Mas eu preferi acreditar até misticamente, né, no mundo espiritual enganoso que me foi passado, ao invés de eu pegar, sentar o meu traseiro na cadeira ou no sofá, pegar a Bíblia, ler e ler e ler e ler e orar e buscar de Deus as respostas, coisa que eu fiz anos depois, após muitos anos de engano no sistema religioso. Bom, dando andamento. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos. Você já viu alguém comer uma nota de 100? Pois é, então como é que os pastores conseguem comer uma nota de 100? E se você der várias notas de 100, eles consomem com todas elas rapidinho. Como é que eles conseguem, então, comer uma nota de 100? Ou várias notas de 100? Aqui está mandando comer os dízimos. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Uma breve explicação sobre isso: no lugar que escolher para fazer ali habitar o seu nome. Esse local, tá, é Israel. Geograficamente ele existe, mas o templo não existe mais. Então, se você não vê o seu pastor levando os dízimos da sua igreja lá para Israel e deixando lá no terreno baldio onde era o templo, esqueça, ele está mentindo para você. Está mentindo para você. Você está acreditando no engano. E não é isso que a palavra de Deus está te mostrando aqui agora, tá? Vamos seguir. Comerás os dízimos do teu cereal. Opa, olha aí. Ninguém está comendo dinheiro, né? Do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então você vê que tem um intuito aqui. Deus, ele ensina com um método bem didático. Ele faz você se alegrar com o resultado do seu trabalho, para que você se lembre de que aquilo ali vem do Senhor e você se alegre com isso e se volte para Ele. Como é que você vai se alegrar no Senhor se você pega o fruto do seu trabalho e entrega na mão de outra pessoa que vai estar se alegrando com o fruto do seu trabalho no seu lugar? Já parou para pensar nisso? Pois é. Eu também só estou gravando esse tipo de vídeo aqui, porque você precisa entender isso de uma vez por todas. Agora preste atenção, né? Para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Vamos lá, ó. Presta atenção, hein? Bem explicadinho aqui, ó. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possas levar, ou seja, todos os seus dízimos, que são as ovelhas, as vacas, o teu azeite, o teu vinho, tudo ali que você tiver para ofertar ao Senhor, tá? Presta atenção. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possa levar para estar longe, por estar longe de ti, o lugar que o Senhor, teu Deus, escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor, teu Deus, te tiver abençoado, então, olha só que interessante,
viu que até agora o dinheiro não tinha aparecido no texto. Você veja o tamanho do engano que esses desgraçados fazem na cabeça das pessoas, tá? Olha aqui. Então, vende-os. Mas vou vender dinheiro? Não. Você vai vender os dízimos, que não eram dinheiro. Era tudo aquilo que você conquistava com o seu trabalho. O fruto das tuas sementes, das tuas plantações, né? Vacas, bois, ovelhas. Aí você vai vender, ó. Então, vende-os e leva o dinheiro na tua mão. Então, agora que o dinheiro apareceu no texto, vende-o e leva o dinheiro na tua mão. Aí agora você está com o dinheiro. Beleza. Vou levar o dinheiro para o Senhor. Será? Será que é isso mesmo que Deus está mandando você fazer? Eu estou mostrando o texto para você, pelo amor de Deus, tá? Você só continua entregando dinheiro na mão de líder, na mão de falso profeta, na mão de falso pastor, se você for muito burro espiritualmente e quiser continuar na cegueira, porque Deus está te falando agora claramente, tá bom? Então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro, presta atenção. Aí você, poxa, eu vou levar para o templo, né? Vou levar lá para o lugar onde o Senhor escolheu para fazer ali habitar o seu nome. Não. Não é o lugar que você está pensando. Não é a sua igreja. Não é o seu templo, tá? Preste atenção. Depois que você vendeu e você foi até o lugar, né? Que escolheu o Senhor teu Deus para fazer ali habitar o seu nome, aqui, ó. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma. Que surpreendente, né? Era para você ter se alegrado a vida inteira com o dinheiro que você levou para aquela que você acreditava que era a igreja. Dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas ou ovelhas ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Preste atenção, eu vou ler uma partezinha aqui de novo e você vai ver Deus, tá? Através desse texto, dizendo que é para você comprar até cachaça se você quiser. É isso mesmo, bebida forte, é bebida fermentada. Não está escrito cachaça, mas a gente sabe que bebidas fermentadas são bebidas destiladas e que elas, assim como aconteceu no passado, né? Que, se eu não me engano, foi Noé que colocou lá armazenando as uvas e fermentaram e viraram vinhos, né? E bebeu daquele líquido ali e ficou alegre, ficou de pileque, tanto é que dali, né? Um resolveu respeitar o pai e tentar cobrir as vergonhas e o outro ficou zoando com a cara dele porque estava bêbado e pelado. Resultado? Recebeu maldição, tá bom? Então Deus aqui dizendo que se você quiser, você pode comprar até vinho e cachaça, bebida destilada, fermentada, e pode beber. Você vai beber para quê? Para jogar fora? Para fazer despacho igual o pessoal faz? Não, para beber. Mas preste atenção. Você que não tem maturidade para entender, você que não tem maturidade espiritual, você não vai entender isso. Você não vai entender esse texto, vai achar que eu estou falando heresia, muito embora eu esteja mostrando aqui o texto para você. Eu estou lendo o texto, Aí, se você quiser acreditar ainda no que a tua congregação ensina, que o seu líder ensina, aí você continua. Caso contrário, você e ele,
ou todos os membros da sua igreja terão que arrancar essa parte da Bíblia. Pega o livro de Deuteronômio, vai na página, no capítulo 14 e arranca essa página fora. Aí sim. Caso contrário, é o que está escrito, é o que eu estou lendo, eu estou te mostrando e estou te explicando. Aqui, ó. Esse dinheiro dá-lo-ás, versículo 26, tá? Dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas ou ovelhas ou o quê? Vinho. Você pode pegar o seu dinheiro e comprar vinho ou bebida forte, ou bebida forte. Nossa, mas Deus mandou isso, Deus falando isso. Deus falando isso. Comprar bebida forte. Aí o que você vai fazer com isso? Presta atenção. Ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Aí preste atenção, o que é para você fazer? Para levar lá para o pastor, né? Para levar lá para a festa da igreja? Não, está escrito aqui, ó. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás. Tu e a congregação, tu e o tabernáculo, não sei o que da fé, tu e a igreja Shekinah de Deus, tu e a igreja Assembleia, a Batista, tu e a Wesleyana, não, tu e a tua casa. Então esqueça, eu e você, e eu estou falando isso hoje com alegria, mas já me entristeci muito com isso aqui. Já me entristeci muito com isso aqui. E para ensinar isso aqui, eu sofri duras penas, perdendo dinheiro durante muitos anos, levando dinheiro para gente que estava vivendo uma boa vida com o meu dinheiro, que era para eu simplesmente me alegrar com a minha casa. Você entende agora? Porque Deus fala assim, ó, porque Deus ama quem dá com alegria. E eu vou te mostrar isso também, tá? Então você entenda que era o tempo inteiro para você se alegrar com a sua casa. Pensa, quantas coisas você deixou de comprar necessárias para sua casa. Eu já passei muitas dificuldades na minha vida na época do engano, na época em que eu não tinha uma vida com Deus real. Para eu entender isso aqui, eu deixei de pagar conta da minha casa para dar dízimo, para honrar voto, para dar oferta. Eu já ajudei a comprar Kombi de igreja, que nunca foi me buscar em casa. Então, quando você participa de um sistema desse, que rouba da sua mente, do seu coração, que Deus simplesmente quer que você se alegre, meu irmão. Você se alegre, minha irmã, com a sua casa, com a sua casa, com a sua casa. Olha, dificilmente você vai ver vídeos meus, tá? Vou te falar uma coisa particular aqui, tá? Você vai ver vídeos meus em churrascada, sabe? Zoando. Você não sabe quantos churrascos, quantas festas particulares eu já fiz só com a minha casa. Só com a minha casa. E ninguém precisou ficar sabendo. Quanta comida boa eu já comi só com a minha casa. Então você começa a entender a palavra com profundidade, você começa a entender qual é o propósito de Deus real com a sua palavra. Você entende exatamente a profundidade de quando Jesus falava assim, ó, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ele disse, quem é a verdade? Eu sou a verdade, eu sou a porta. Então você entende por que tem muitas igrejas, muitos líderes gritando assim, ó, creia no que sai desse altar. O que sai desse altar é verdadeiro. Essa porta é verdadeira, né? Aqui tem palavra.
aqui tem unção, aqui tem o poder de Deus. Foge desses lugares em nome de Jesus. Foge, sai dela, povo meu, para que não incorras nas suas pragas, nem nos castigos que estão reservados para ela, diz o Senhor. Isso está em Apocalipse, tá? Então, Deus, o verdadeiro Deus Todo-Poderoso, Ele só queria que você se alegrasse com a sua casa, com o fruto do seu trabalho. E eu e você, a vida inteira, levamos para uma casa que também nem é a casa de Deus. Se você quiser saber um pouco mais a respeito sobre a casa de Deus, você dá uma olhada no canal que tem um vídeo que, se eu não me engano, o título é da construção do templo até a construção do templo que é Jesus, alguma coisa assim. A construção do templo até a construção do templo que é Jesus. Aí você vai entender com um pouco mais profundo, um pouco mais de profundidade a respeito do templo e de toda essa história, como surgiram os templos, como surgiu o templo, né? Aí você vai entender lá que eu mostrei, abri os textos, fiz um estudo, né? E fiz questão de explicar tópico por tópico, teu trabalho. O vídeo é longo, se eu não me engano, o vídeo tem 2 horas e um pouquinho. Se você quiser estudar, aprender de verdade, procura o título aí no meu canal que você vai encontrar, com certeza. Acho que é o único vídeo de 2 horas que tem, tá? Então, voltando aqui, ó. Pega o dinheiro, aqui ó, esse dinheiro, 26, né? Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás, tu e a tua casa. É para você levar na campanha da igreja, irmãos? Responde para mim, por favor. Por favor, fala para mim que eu estou errado. Fala para mim que eu estou mentindo, que eu estou inventando esse texto aqui, eu que estou escrevendo aqui na sua frente agora para você ler, e estou querendo que você entenda errado a palavra. Agora, se está escrito isso aqui mesmo, eu acho que passou na hora, já passou da hora, né, de você mudar. Aqui, ó. E te alegrarás, tu e a tua casa. Aí você também vai ver, logo em seguida, eu já pretendo terminar esse vídeo, você vai ver logo em seguida uma desculpa e um outro argumento que eles arrumam para poder estar sempre mantendo a injeção de pedir dinheiro para o povo. Aqui, ó. Porém não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Então, eles inventam que tem que fazer a obra de Deus. Aí mostram fotos com mendigos, mostram fotos ou vídeos dando lanche para pessoas de rua. Irmãos, isso é uma obrigação de quem se diz cristão. Isso também é uma incumbência de todo mundo que quer ser próspero, sabia? Deixa eu te ensinar uma coisa, está escrito assim, ó. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Então você quer ser bem-sucedido financeiramente? Abençoe as pessoas. E esse é um princípio estabelecido por Deus. Agora você entende por que muitas pessoas, até mesmo pessoas que não servem a Deus, e até hoje mais ainda essas pessoas do que os que dizem que servem a Deus, estão fazendo isso. Porque eles aprenderam que Deus
não pode ir contra a sua palavra. Então ele abençoa, ele libera bênçãos, sim, para pessoas que seguem princípios dele. E aí as pessoas abençoam. Você entendeu agora por que existe tanta doação, tanto de falsos quanto daqueles que se dizem verdadeiros? Tanto de ímpios quanto aqueles que se dizem cristãos? É por isso, irmãos, Deus estabeleceu princípios eternos. E Deus não vai contra a sua palavra, está escrito, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Deus vela e zela pela sua palavra. E Deus cumpre. Você entende também agora por que naquele grande dia muitos dirão, mas Senhor, no seu nome eu expulsei demônios, no seu nome eu curei, Senhor, no seu nome eu ressuscitei mortos. É? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. Ou seja, foram pessoas que elas até usaram durante o tempo dos princípios da palavra de Deus. Mas de verdade, elas não viveram para Deus, não viveram Deus, não conheceram Ele de verdade. E é como se fosse uma pergunta retórica essa resposta de Deus. Olha, eu nunca conheci vocês. É como que ele dissesse assim, ó. Eu sempre soube no fundo das vossas almas quem são vocês. Vocês nunca me enganaram. Imagina que coisa terrível você ouvir isso do próprio Deus. Imagina isso. Eu nunca te conheci. É o que essas pessoas que estão ensinando as palavras a respeito de ofertas e dízimos há anos e anos e anos, se aproveitando, tendo vidas boas, enquanto a maioria das pessoas das igrejas são pobres. Já parou para pensar nisso? A maioria das pessoas das igrejas são pobres. E na época dos discípulos de Jesus, as coisas eram divididas para que não houvessem pobres entre eles. Aí você chega dentro das igrejas, a grande massa é composta por pobres. Puxa vida, se você minimamente pensasse, né? Eu não estou nem falando de raciocínio e discernimento espiritual, não. Então, se você pensasse um pouquinho só, você ia perceber que tem alguma coisa de errado, né? Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Então eles usam como desculpa isso de que eles têm que fazer a obra de Deus, ou seja, ajudar o órfão, ajudar a viúva, ajudar o necessitado. Não, isso é uma obrigação. Isso é uma obrigação. Não se tem que pedir dinheiro para fazer uma benfeitoria ou uma beneficência ou para você abençoar alguém. Sabe por quê? Porque quando é de Deus, Deus levanta e providencia os meios. Deus patrocina. Entenda, é por isso que está brotando falsos ministros de qualquer bueiro que você levanta na rua. Todo mundo quer fazer missão na África, irmão. Você não está percebendo, não? O tamanho desse engano de Satanás? Todo mundo quer fazer missão na África. Será que é porque se falar em África, logo vão vir aquelas imagens que a gente já conhece de anos e anos de pobreza, de miséria, de sofrimento, de dor? E será que é porque também isso não vai sensibilizar mais ainda o coração das pessoas? E se falasse em qualquer outro tipo de coisa, talvez as pessoas não mexessem ou metessem a mão nos seus bolsos. Mas como existe uma técnica apuradíssima
e pensada. Não se engane, é pensar, tudo isso é pensado para enganar você. A forma de pedir, o jeito carinhoso, você já reparou? Preste atenção no que eu vou te falar agora. Você já reparou? Deus está falando com você agora claramente. Você já reparou que quando chega perto do início do mês até o dia 5 ou até o dia 10 de cada mês, chove de propaganda de ONGs ou de pessoas com doenças incuráveis pedindo: oi, eu sou o Joãozinho, eu tenho só 5 aninhos, não pule esse vídeo não, por favor. Você vai estar ajudando a salvar a minha vida se você compartilhar esse vídeo e se você doar para mim R$ 5, apenas R$ 5 não vai fazer falta na sua vida, mas para mim pode salvar a minha vida. Você não reparou? Isso são coisas satânicas. Existe uma programação lançada na mídia para arrancar o seu dinheiro. E as pessoas caem nisso. Existe uma passagem em que uma mulher quebra um vaso de um perfume dos mais caros do mundo, vamos dizer assim. E aí Judas, aquele vagabundo, hipócrita, safado, dissimulado, na hora, como ele estava, né? Se você for ler a palavra, vai ver que Judas ficava de olho nas ofertas, no dinheiro, na quantidade de dinheiro que se depositava ali no ministério de Jesus. E ele falou: mas Senhor, esse perfume é muito caro, poderíamos vender aí por 300 dinheiros, 300 moedas, ou um valor alto. E pegar, olha, aí eu enxergo, irmãos, eu enxergo exatamente essas propagandas dos falsos vagabundos, dos líderes miseráveis do inferno que aparecem na televisão ou na internet o tempo inteiro pedindo o seu Pix. Judas dizendo: poderíamos vender isso, Senhor. Que absurdo! E dar para os pobres. Como é que essa mulher está quebrando esse vaso e jogando esse perfume caríssimo? Como é que... Não pode, não deixa, Senhor. Aí Deus, no formato de Jesus ali, arrebentou com o intuito maligno e satânico que ele sabia que vinha de dentro de Judas, né? Satanás usando Judas ali. O que Jesus falou? Olha só, se fosse eu, uma invenção minha, você poderia até duvidar, mas foi Jesus. Poxa, mas então Jesus recusou fazer uma doação, um pedido para uma doação aos pobres? Através desse texto que eu estou comentando agora, sim, porque Jesus falou assim, ó, a resposta dele para Judas foi, eu acho maravilhoso Jesus, ele falou assim, ó, os pobres vocês sempre terão convosco. Acabou a farra, acabou a vagabundagem, acabou a pedição de dinheiro, acabou a falsidade. Vocês estão querendo enganar dizendo que é para dar para os pobres? Vocês têm pobres a vida inteira e de verdade não fazem nada por eles. Ela está preparando o filho do homem. Ela está preparando o filho do homem. Ele estava ali em momentos ali antes da crucificação. Aquela mulher, inclusive, estava enxugando os pés de Jesus com os seus cabelos e o tratando como um rei. E aí você olha uma situação daquela e vê lá, como é que pode? Aí um vagabundo daquele disse, olha, isso aí pode ser dado para os pobres, como é que pode? Isso é caro, está se gastando muito dinheiro com aquilo ali. E ele falou, né?
Olha, os pobres vocês sempre têm aí. Sempre tem os pobres com vocês. Aí pega isso e remete para os dias de hoje e vê se não é igualzinho. Todas essas ONGs pedindo dinheiro. Todas essas falsas obras pedindo dinheiro. Toda essa gente doente pedindo dinheiro. Eles não pedem a cura, pedem dinheiro. Já reparou? Eles pedem dinheiro. Eles não estão pedindo a cura. Olha, se você comprar a rifa do meu carro, você pode salvar minha vida. Carro virou remédio agora? Carro virou cura? Não, mas é que tem que pagar um tratamento caro. Porque então, e as desculpas são as mais diversas possíveis. E as pessoas doam, e as pessoas entregam, e as pessoas acreditam. As pessoas acreditam no engano. Só que os textos bíblicos, irmãos, mostram outra coisa. A Bíblia ensina outra coisa. Então, você precisa decidir hoje o que você quer fazer. Se você vai acreditar no que Deus está ensinando a você através da palavra, como essa parte que diz aqui, ó. Aqui no finalzinho do versículo 26. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás, tu e a tua casa. Ponto final. Mas o sistema diz que você tem que levar para a casa do Senhor. Onde é a casa do Senhor, irmãos? Jesus morreu na cruz do Calvário para fazer você ser a casa dele. Simples assim. Simples assim. Aproveita. Aproveita que esse ensinamento está sendo dado a você aqui, de graça. De graça. A Bíblia diz, de graça dai, de graça recebei, de graça dai. Mas se você quiser mandar aquele pix abençoado aí, pode mandar. Porque com certeza eu vou estar ajudando os pobres da África. Ou quem sabe ajudando a curar uma doença autoimune ou incurável de alguém. Tá? Pode fazer a sua doação pomposa aí. O que você acha? Depois dessa explicação e depois de mostrar esse texto para você, você cometeria esse erro novamente? Hoje eu entendo com clareza o que está escrito desde muito antes da gente ser criança, né? Palavras como essa. O que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você consegue entender a profundidade do que significa isso? Irmãos, pelo amor de Deus, eu não sei se a minha Bíblia ela é mais séria do que as outras, eu não sei, sinceramente eu não sei.
Porque, assim, essas coisas aqui que eu estou mostrando escritas, estão escritas aqui. Eu não estou inventando, está escrito o texto, quer ver só? Vamos lá em, deixa eu ver aqui, acho que é a primeira ou segunda, peraí, deixa eu ver aqui. Coríntios, segunda Crônicas, deixa eu ver se é segunda Coríntios, deixa eu ver se é o 7. Aqui, não sei se é o segundo ou se é o primeiro. 14. Foxes. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não é aqui. Eu tô no 7, né? Vamos para o 8, 9. Vamos, 9. Deixa eu ver se eu acho aqui. Afirma aquele que semeia pouco também se fará. Olha só que interessante, né? Não era isso exatamente que eu estava esperando falar, não, mas olha que interessante, ó. Isso afirma aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Ah, olha isso. Era esse aqui que eu estava procurando. Preste atenção. Cada um, por favor, irmãos, por favor, leia a palavra de Deus para vocês saírem do engano. Está escrito isso aqui. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, irmãos. Ou seja, é quanto você decidir, não é nem Deus, não é nem Deus. Então você entenda essa mentirada que existe. Olha, Deus está mandando aqui se levantarem 5, 10 pessoas com R$1.000. É Satanás. Simples assim, tá bom? É demônio? É demônio. Inclusive, sabendo que você fazendo isso, ele vai estar amaldiçoando a sua vida financeira, tá? Deixa eu ler de novo. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Aí você entenda que eles inverteram o sentido para continuar pedindo, porque todos os cultos que eu ouvi essa parte não foi exatamente assim que falaram para mim. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E agora, irmãos? Isso sempre foi dito para mim na hora da oferta, na hora do ofertório. Na hora de dar o dízimo, da oferta, a campanha, do voto. Porque Deus ama quem dá com alegria. Mas eles não explicaram o que era para eu dar aquilo que eu propusesse no meu coração, aquilo que eu decidisse dar. E agora? Está escrito aqui que era para dar os 10%, irmãos. Eu estou lendo o livro de 2 Coríntios, a nova aliança. Na nova aliança está dizendo que tem que ser voluntário. A voluntariedade da oferta. E, inclusive, esse é um título de um vídeo que eu tenho também no canal. A voluntariedade da oferta. Então, cada um contribua, né? Segundo proposto no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade. Ou seja, preste atenção também, outra explicação. Não com tristeza ou por necessidade.
Você já viu aquelas pessoas que dizem assim, olha, eu vou contribuir com 1.000 e Deus vai me retribuir com 10.000, eu sei que Deus vai me abundar, vai me prosperar 100 vezes mais. Esqueça, Deus não é Deus de troca, Deus não é loteria federal, Deus não é tigrinho, tá? Deus não é casa de apostas. Você simplesmente tem que cumprir o que ele falou. E o princípio de prosperidade, se você fizer conforme a palavra ensina, vai ser um resultado natural. Se você não percebeu, está escrito aqui em cima, olha aqui, ó. Preste atenção no versículo 6, ali, ó. E isso afirma: aquele que semeia pouco também se fará. É uma consequência natural da semeadura que você projetou para aquele ambiente, para aquele local, ou para aquela pessoa, para aquela situação. Se você semeou pouco, você vai ceifar pouco. E o que semeia com fartura também se fará. Ou seja, o tanto de disponibilidade que estiver no seu coração de contribuir para aquela situação, vai ser o tanto de retorno que naturalmente Deus vai enviar como recurso até a sua vida. Você entendeu agora por que trabalham tanto essa questão na cabeça do povo de uma forma errada? Fazendo com que as pessoas pensem que Deus é um Deus de troca, de barganha, de você toma aqui, Deus, que você vai me dar depois o que você tem que me dar. As pessoas estão servindo a demônios, irmãos. As pessoas estão servindo a demônios que estão ensinando doutrina de demônios de dentro das congregações. Tá? E esse é um espírito do engano que o próprio Deus enviou e está permitindo que atue dentro das igrejas. Porque as pessoas são avarentas. Você entende agora por que está escrito? Porque Deus ama a quem dá com alegria. Porque se der com avareza, você só queimou seu cartucho. Você só fez uma aposta errada. Como Deus não é casa de aposta, o seu dinheiro vai de ralo. É simples assim. Mas se você der com alegria, com liberalidade de coração, com o coração contrito e quebrantado ao Senhor, pode ter certeza de que aquela palavra vai vigorar na sua vida. Nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência desamparada ser. Eu poderia falar aqui durante, no mínimo, as 7 horas só sobre esse assunto. Experiência tem bastante, leitura também, textos na cabeça, mas não é pelo muito falar. Não é pelo muito falar. Que, sinceramente, o Deus Todo-Poderoso tem aberto os seus olhos para que você saia do engano e de fato prospere na presença dele. E voltando lá, em Deuteronômio, só para fechar. No finalzinho do versículo 26. Come ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás, tu e a tua casa. Deus abençoe a quem entendeu esse vídeo. E se você achar que esse vídeo pode esclarecer, fazer mais alguém sair do engano, né, dos olhos vendados da religiosidade, passe esse vídeo adiante, porque esse é o verdadeiro evangelho que está sendo espalhado a duras penas, com dificuldade. Com dificuldade, esse evangelho está alcançando aos pouquinhos, poucas pessoas, né?
Porque o evangelho da mídia, o evangelho que está bombando, não é esse. Você sabe muito bem. O evangelho que está bombando é o evangelho contrário a esse, né? Não é o evangelho da verdade. Se você achou que esse vídeo, essa palavra, esse entendimento, essa explicação valeu para que alguém abra os olhos, passe esse vídeo adiante e Deus abençoe a sua vida.